O silêncio da casa era sufocante. Amélia Langley estava sentada na poltrona gasta perto da janela, olhando para o jardim coberto de mato que seu falecido marido, Edward, cuidava com tanto cuidado. Os dias desde sua morte se confundiram em um trecho infinito de cinza. Não era apenas a ausência da presença constante de Edward ou sua risada que a assombrava. Era o silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia vivo. Começou uma semana após o funeral. Amélia estava andando pelo corredor tarde da noite, o peso da insônia pressionando fortemente seu peito. Foi quando ela viu um lampejo de movimento em sua visão periférica. Uma sombra, mais escura do que a escuridão ao redor, deslizando pela porta do escritório de Edward. Sua respiração ficou presa, seu coração martelando contra suas costelas. Mas quando ela se virou para olhar, o corredor estava vazio. Tristeza, ela sussurrou para si mesma, sua voz trêmula. É apenas tristeza. Ainda assim, o desconforto persistia. Ela disse a si mesma que não era nada, um truque de luz ou uma tentativa desesperada de sua mente de conjurar Edward de volta à existência. Mas conforme as noites passavam, a sombra aparecia com mais frequência. Ela se movia de maneiras que desafiavam a lógica, deslizando de um canto da casa para outro. Às vezes, ficava parada, um pouco além de sua linha de visão, uma massa disforme que irradiava um frio anormal. Amélia tentou se convencer de que era sua imaginação. Ela evitou o escritório, fechando a porta com força e deixando as luzes acesas em todos os cômodos em que entrava. Mas não importava o quão brilhantemente a casa estivesse iluminada, a sombra permanecia, sempre espreitando no canto de sua visão. Começou a parecer que a própria casa a observava, as paredes se fechando, sussurrando em tons muito fracos para entender. Então vieram os sussurros. Fracos no início, como uma brisa suave roçando seu ouvido. Eles ficaram mais altos, mais insistentes, até que pareciam emanar das próprias paredes. Palavras que ela não conseguia entender, mas sentia profundamente em seus ossos. Palavras de tristeza, raiva e algo mais sombrio, algo que corroía sua sanidade. Uma noite, Amélia se viu atraída para o escritório, apesar do medo. A porta rangeu ao abrir, como se a recebesse. O quarto cheirava a colônia de Edward, um cheiro que sempre a confortara, mas agora parecia enjoativo, quase sufocante. A sombra estava lá, esperando. Ela pairava no canto, mais distinta do que antes, suas bordas se contorcendo como fumaça. E então, pela primeira vez, moveu-se em sua direção. O grito de Amélia rasgou o silêncio, mas não havia ninguém lá para ouvi-lo. Amélia acordou em sua cama, sem saber como tinha chegado lá. Sua última lembrança era da sombra se aproximando, uma presença sufocante que engolia o ar ao seu redor. Mas agora a luz da manhã entrava pelas cortinas, e o quarto parecia comum. Comum demais. Ela tentou se livrar do medo persistente enquanto seguia seu dia, mas algo havia mudado. A casa parecia mais pesada, como se carregasse o peso de sua dor. Objetos pareciam fora do lugar, uma moldura inclinada, a caneca favorita de Edward aparecendo no balcão, embora ela não a tocasse há semanas. E sempre havia sombra, espreitando além de sua vista. Amélia começou a pesquisar alucinações induzidas pela dor, desesperada por uma explicação lógica. Tarde da noite, ela vasculhou fóruns e artigos, a tela de seu laptop lançando um brilho pálido no quarto escuro. Foi quando ela tropeçou em um tópico obscuro sobre devoradores da dor, entidades malévolas que se alimentavam da tristeza humana. As descrições lhe causaram arrepios na espinha. Eles se apegam àqueles que sofrem grandes perdas, dizia um post. Eles ficam mais fortes à medida que consomem sua dor, tornando-se mais reais, mais presentes. Eles prosperam no isolamento, alimentando-se do desespero até que não reste nada de você. Amélia fechou o laptop, suas mãos tremendo. Era absurdo. Bobagem supersticiosa. No entanto, enquanto estava sentada ali na penumbra, ela sentiu a sensação inconfundível de estar sendo observada. O ar ficou mais frio, e os sussurros começaram novamente, mais altos dessa vez. Eles pareciam vir de todas as direções, cercando-a. "Deixe-me em paz", ela gritou, sua voz ecoando pela casa vazia. Os sussurros cessaram, mas o silêncio que se seguiu foi pior. Naquela noite,
A sombra veio até ela novamente. Estava aos pés de sua cama, mais definida do que nunca. Tinha uma forma agora, vagamente humanoide, com olhos que brilhavam fracamente na escuridão. Amélia congelou, incapaz de se mover, sua respiração saindo em suspiros superficiais. A sombra inclinou a cabeça, como se a estudasse, e então falou. Edward. A voz era uma imitação distorcida da do marido, distorcida e errada. O coração de Amélia se despedaçou novamente, a tristeza que ela estava segurando sob controle caindo sobre ela em ondas. E a sombra cresceu, alimentando-se de sua angústia. Os dias de Amélia se tornaram um borrão de terror e exaustão. A presença da sombra era inevitável. Ela seguia de cômodo em cômodo, sempre espreitando, sempre observando. Ela parou de dormir, suas noites consumidas pelos sussurros da entidade e pelo peso opressivo de seu olhar. Amigos e familiares se aproximaram, preocupados com seu isolamento, mas Amélia os afastou. Ela não conseguia explicar o que estava acontecendo, não podia arriscar que eles fossem atraídos para a escuridão que havia tomado conta de sua vida. A sombra prosperou em sua solidão, ficando mais ousada a cada dia que passava. Uma noite, enquanto Amélia estava sentada na sala de estar segurando uma foto de Edward, as luzes piscaram. A sombra surgiu do canto, sua forma agora inconfundivelmente humana. Ela estendeu a mão e, embora não tivesse características discerníveis, Amélia podia sentir sua fome. Ela queria sua tristeza, sua dor, sua própria essência. O desespero a levou a procurar ajuda. Ela se viu na porta de uma velha que vivia nos limites da cidade, uma suposta vidente e curandeira. A mulher, Margarete, ouviu atentamente enquanto Amélia contava sua história. Seu rosto ficou sério enquanto Amélia descrevia a sombra. Você deixou entrar, disse Margarete. Essas coisas não podem entrar sem serem convidadas. Mas sua tristeza, sua saudade de Edward, é como uma porta aberta para elas. Margarete forneceu a Amélia um maço de ervas, velas e instruções para um ritual de limpeza. Mas lembre-se, ela alertou, ele vai lutar. Não vai desistir facilmente. Amélia voltou para casa, sua determinação endurecida. Ela preparou o ritual conforme as instruções, acendendo as velas e queimando as ervas. A casa pareceu tremer quando ela começou a cantar as palavras que Margarete lhe dera. A sombra apareceu, furiosa e enorme, sua forma mudando e se contorcendo enquanto lutava contra o ritual. Você não é bem-vinda aqui. Amélia gritou, sua voz trêmula, mas determinada. A entidade gritou, um som que perfurou sua alma, mas começou a recuar, sua forma se dissolvendo na escuridão. Pela primeira vez em semanas, a casa parecia parada. Mas Amélia sabia que não tinha acabado. Os dias se passaram sem incidentes, e Amélia ousou esperar que o pesadelo tivesse ficado para trás. Ela se aventurou para fora de casa, se reconectando com amigos e tentando reconstruir sua vida. Mas a sombra havia deixado sua marca. Ela sentiu sua presença mesmo à luz do dia, um sussurro fraco no fundo de sua mente, um toque frio que lhe causou arrepios na espinha. Uma noite, enquanto estava deitada na cama, os sussurros retornaram. Eles eram fracos no início, mas ficaram mais altos, mais insistentes. A sombra estava de volta, mais poderosa do que nunca. Amélia percebeu que o ritual a havia afastado apenas temporariamente. Sua dor ainda era um farol, chamando-a de volta. O desespero ameaçou consumi-la, mas Amélia se recusou a ceder. Ela se aprofundou na tradição dos devoradores da dor, descobrindo textos antigos e rituais esquecidos. Ela aprendeu que essas entidades poderiam ser banidas permanentemente, mas apenas se ela confrontasse a fonte de sua dor. Amélia sabia o que tinha que fazer. Ela reuniu os pertences de Edward, os restos de uma vida que eles tinham compartilhado, e os levou para o jardim que ele tanto amava. Enquanto ela os ateava a fogo, lágrimas escorriam pelo seu rosto. A sombra apareceu, sua forma imponente e ameaçadora, mas Amélia se manteve firme. Você não pode me ter, ela disse, sua voz firme. Você não pode tê-lo. As chamas rugiram, consumindo os símbolos da vida de Edward e, com eles, o poder que a sombra tinha sobre ela. Ela gritou, um som de pura raiva e agonia, antes de entrar em colapso e desaparecer na noite. A casa estava quieta novamente,
Mas era um tipo diferente de silêncio. Não pressionava mais Amélia. Em vez disso, parecia pacífica. Ela abriu as janelas, deixando a luz do sol e o ar fresco inundarem os cômodos. O peso que pairava sobre ela por tanto tempo havia sumido. Amélia sabia que a sombra tinha sido mais do que uma manifestação de sua dor. Tinha sido um predador, alimentando-se de sua dor. Mas ao enfrentá-lo, ela encontrou uma força que não sabia que possuía. Conforme as semanas se transformaram em meses, Amélia começou a se curar. Ela começou a cuidar do jardim, revivendo as flores que Edward amava. Cada flor parecia um tributo à sua memória, um lembrete de que a vida poderia continuar mesmo após a perda. Uma noite, enquanto estava sentada na varanda observando o pôr do sol, ela sentiu uma presença ao seu lado. Não era a sombra. Era algo quente, reconfortante. Ela não precisava olhar para saber que era Edward, ou pelo menos uma parte dele. Sua dor havia se transformado, não mais uma corrente, mas um fio que a conectava ao amor que eles haviam compartilhado. E pela primeira vez em muito tempo, Amélia sorriu.